Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em frente ao Ludus Magnus, que é a Academia dos Gladiadores, e essa era a maior delas. Ela foi construída na época do imperador Domiciano, mas as ruínas que nós vemos aqui agora pertencem à época do imperador Traiano. E o mais interessante é que aqui os gladiadores treinavam e tinha uma passagem subterrânea onde os gladiadores podiam entrar diretamente no Coliseu. Essa academia possuía uma arena central onde os gladiadores se exercitavam. Tinha uma área de 200 metros quadrados e espaço para 3.000 espectadores. Ao redor da arena tinha um edifício com vários cômodos, onde os gladiadores dormiam. E nos arredores desta academia também tinham outros espaços, como podemos ver nessa imagem. O número 4 era onde os feridos se curavam, se chamava Saniarium. O número 5, por exemplo, era o lugar onde os corpos dos gladiadores mortos eram levados e se chamava Spoliarium. E o número 6 era o depósito e uma oficina de armas que se chamava Armamentarium. Como vocês podem notar, a maior parte da Academia dos Gladiadores ainda se encontra nos subterrâneos, porque do outro lado estão os palácios mais modernos. Neste mapa a gente pode ver as linhas em preto mais definida, que são as ruínas visíveis, e do outro lado aquelas que não podemos ver. Agora nós vamos continuar o nosso passeio em direção ao Anfiteatro Flávio. Era esse o nome do monumento quando ele foi construído no ano 79 d.C. Foi o imperador Vespasiano quem mandou construir, usando parte do tesouro do Templo de Jerusalém, que foi destruído durante a Guerra Judaica. Esse é o maior anfiteatro construído no mundo, com quase 50 metros de altura e 188 metros o diâmetro maior. Era todo revestido em travertino branco e de manhã aconteciam as caças, luta entre os animais, mas também entre homens e animais. Ao meio-dia aconteciam as penas de morte e à tarde os combates entre os gladiadores. Esses aqui eram os tipi, ou seja, eles serviam para controlar a entrada e saída das pessoas. E os arcos eram numerados, e com isso cada pessoa sabia exatamente onde deveria entrar. Em 1820, a pedido do Papa Pio VII, foi construída essa muralha para fortalecer a estrutura do Coliseu, que foi atingido por vários terremotos ao longo dos séculos. E é por esse motivo que hoje vemos que falta parte do anel externo e várias partes internas do Coliseu. Além disso, no período medieval, o monumento foi depredado para reutilizar a matéria-prima para fazer novas construções. Bom, e descendo da parte do Ludus Magnus até chegar aqui no Coliseu, nós podemos descer nessa parte onde eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Entre elas, esse degrau aqui do meu lado, que marca exatamente a parte onde estaria a terceira muralha, a terceira parte do anfiteatro que caiu durante um terremoto. E agora vocês podem ver como era o Coliseu antes.
aqui caminhando, onde exatamente estaria o terceiro anel do Anfiteatro Flávio, porque esse era o nome do Coliseu. O nome Coliseu ele foi colocado no período medieval, porque na verdade esse anfiteatro era conhecido como Anfiteatro Flávio. Flávio porque quem o construiu foi o imperador Vespasiano, que era da dinastia Flávia. E agora nós vamos continuar o nosso passeio. Na nossa frente vocês podem ver o Arco de Constantino e o Templo de Vênus. E aqui a gente vai ver algumas ruínas que era da Meta Sudans, uma fonte que foi construída na época do Coliseu, sobre uma fonte ainda mais antiga construída pelo imperador Augusto. Ela infelizmente foi demolida na época de Mussolini. Tinha 18 metros de altura e no alto possuía uma esfera de bronze com furos por onde jorrava a água. Agora a gente vai caminhar por essa estrada com pedras de basalto de época romana até o lugar exato onde estava a grande estátua de Nero. Era uma estátua de bronze dourado chamada Colosso de Nero, feita por um escultor grego no 1º século depois de Cristo. Por isso que o Coliseu recebe esse nome. Segundo um texto do histórico Plínio, a estátua tinha 35 metros de altura e a base 11 metros, por um total de 46 metros. Mas na época de Nero não existia o Coliseu. E o que tinha então nesse lugar? Nesse lugar estava o lago artificial da Domus Aurea, o Palácio Imperial de Nero. Nós vamos finalizar o nosso passeio até a Basílica de Santa Francesca Romana. Vamos deixar para trás o Coliseu e seguir essa estradinha desconhecida, por onde podemos observar a fundação do Templo de Vênus, muralhas do período medieval, ruínas de época imperial, restos de um aqueduto, até chegarmos na Basílica de Macêncio, que está dentro do Fórum Romano. Mas a Basílica de Santa Francesca Romana está fora. Chegando aqui, parece que realmente estamos em outra cidade. O passeio de hoje, então, vai ficar por aqui, mas vai ter a continuação desse vídeo. Siga o nosso canal no YouTube e até o próximo vídeo.